Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. E hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de Hebreus. Se você puder, me segue aí, se não, apenas escute, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz: Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Note que esses versículos ele vem na contramão de um mundo e, infelizmente, de algumas denominações que peitam a Deus dizendo: eu determino, eu quero, é aquilo que eu quero, né? Insistam porque na insistência Deus é derrotado e Ele faz o que nós queremos. E a palavra aqui vem totalmente dizendo o contrário. Primeiro, não abandonem a confiança que vocês têm. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. A recompensa que Deus fala aqui não é recompensa numa conta bancária. Não é uma recompensa num carro novo, né, num Tesla, sei lá. Não é uma recompensa em um iate. Não é uma recompensa no luxo. Não. Deus, Ele se alegra quando nós temos um conforto através do nosso suor e do nosso trabalho. Mas a maior recompensa não é nesta terra. A maior recompensa é fazermos parte de um banquete, onde eu e você, aqueles que são fiéis, receberão um galardão, porque o nosso justo juiz, Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele faz. Então essa palavra, generosamente recompensada, volta a dizer, não é uma recompensa aqui, tá? Aqui nós temos que batalhar e correr atrás, e não insistir e determinar o que Deus tem que fazer. E ele diz aqui, portanto, vocês precisam perseverar de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, olha só, cumprir a vontade de Deus, primeiramente, é o que Deus quer. Você olha toda a Bíblia, né? Havia uma terra prometida, houve lutas, houve vitórias, mas a promessa foi cumprida porque Ele estabeleceu, segundo a plena vontade dEle. Então, quando Ele diz aqui, portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a minha vontade, recebam o que eu prometi. Ele prometeu a terra e Ele deu. Ele teve promessas na vida de José, mas houve um percalço, houve uma turbulência. Daniel, houve uma turbulência. Então não é conosco que vai ser um mar de rosas. Aliás, o próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. E ele diz aqui, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Queridos, se não existir fé, e o que é a fé? A fé é aquilo que eu ainda não vi e eu creio. Porque depois que chega não precisa ter mais fé, né? Então a fé, eu não estou vendo nada na minha vista, na minha visão natural, de uma porta aberta. Mas pela minha fé, as portas vão se abrir. Pela fé, haverá restauração. Pela fé, eu vou renovar as minhas forças na presença do Senhor. Então é isso que está dizendo aqui. E ele diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Sabe? Viva mais pela fé. Não questione o tempo de Deus. Mas por que ainda não está acontecendo? Talvez porque você não tenha feito a plena vontade de Deus. Porque muitas das vezes falamos que fazemos a vontade de Deus, mas a nossa fé está apenas no propósito para o nosso eu, e não para o que agrada ao Senhor. Você está pegando a visão? Então que Deus possa trabalhar cada vez mais na minha e na sua vida, e que essa palavra possa se cumprir numa prática em nós. Por isso, não abandone a confiança que você tem, porque ela será generosamente recompensada. O justo viverá da fé. Em breve ele virá e não demorará. Contudo, que nós possamos não retroceder. Tem muita gente que está desistindo, né? Pedro começou a andar em direção a Jesus e pertinho ele olhou para o mar. Tem muita gente que é assim. Já está ali pertinho, vai conseguir.
mas olha para o lado, olha para o outro e começa a afundar. E pela misericórdia ele segura a mão de Pedro. E ele está falando com você. Quantas das vezes eu tenho segurado sua mão? Quantas vezes? Portanto, crê somente e verás a glória de Deus. Porque o justo, eu e você, vamos continuar vivendo pela fé. Porque depois que chegar, não precisa mais, né? Mas a fé é você comemorar antes de vir a vitória. E não esqueça, diante de tudo que você está esperando, o primeiro ponto é agradar e fazer a vontade do Deus vivo. E as demais coisas, segundo a vontade dele, serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Muito obrigado aí por mais um momento, né, desse versículos que alimentam. Agradeço muito a Deus e, claro, pela vida de cada um de vocês, para que nós possamos cada dia estarmos crescendo na graça e no pleno conhecimento de Deus. Beijo no coração de todos. Família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus. Aleluia.